Olá, trader, seja muito bem-vindo. Mais uma análise aqui do nosso BTC para membros aqui do YouTube. Eu já vou direto para a tela para que a gente não perca muito tempo, porque essa análise vai ser um pouco mais detalhada. Bom, como a gente já estava monitorando, né, no período diário, nós tínhamos aqui a possibilidade de retestar a média de 200 períodos e foi o que de fato aconteceu. Retestamos a média de 200 períodos. Ela está inclusive nesse momento um ponto bem crítico para o BTC. Ele tem que se segurar tanto nessa linha roxa quanto nessa linha horizontal roxa também. As duas são roxas. Porque se isso não acontecer, vou até colocar num gráfico aqui de 3 dias, se isso não acontecer, existe grande possibilidade de perdermos suportes interessantes para o BTC e buscar regiões ainda mais abaixo até do que eu estava prevendo ali na movimentação. Lembra que a gente fala muito sobre o ordem block? Vim revisitar aqui a região dos 52 mil e 50 mil, era extremamente possível acontecer, só que agora eu tenho essa visão aqui também para compartilhar com vocês. Se perdermos essa região que nós estamos agora testando como um suporte muito forte, e assim eu pretendo que seja, não um suporte muito forte, mas uma região delicada, um suporte delicado, podemos iniciar uma correção no mensal. E aí uma correção no mensal, em busca de um fundo ascendente, ela pode ser muito, mas muito maior do que apenas parar aqui onde a gente já estava imaginando na faixa dos 54 no semanal. 51, 52, 53, dentro dessa região aqui inteira, era onde nós tínhamos essa visão. Mas se iniciarmos uma correção no mensal, essa correção, essa tela aqui, pode ir muito mais além para produzir um novo fundo ascendente ao fundo anterior e observar aqui possíveis movimentações de compra apenas na região entre 40 mil ou 38 mil. Isso daí seria um fundo ascendente muito agressivo. Ou um outro fundo ascendente um pouco mais alto, mas ambos ali muito próximo na região dos 48. Poderia ser 52, 53, 56. Qualquer fundo ascendente a esse movimento nos deixaria aí mais, ah, mais propício a uma movimentação mais expressiva. Então, cabe a nós agora ficarmos observando esse semanal. Olha essa barra semanal de correção gigantesca. Depois de um martelo, tivemos essa barra gigantesca, o que não é normal, ativando aí possíveis stop de posições colocadas abaixo desse pavio. Então, sim, já alcançamos essa região. Então, o que me leva a crer que eu vou ficar agora monitorando especificamente o gráfico de 3 dias, porque o gráfico de 3 dias eu quero ver como nós iremos segurar o preço entre essa média de 80 e essa média de 100 períodos, que para mim seria muito importante ver o preço do BTC segurando aqui e produzir um novo fundo ascendente para essa movimentação. É algo que realmente parece muito crítico nesse momento, dado as movimentações de volume aqui embaixo, são volumes extremamente negativos para o nosso cenário, volumes de venda, então realmente está entrando força vendedora. Inclusive, eu até deixei aqui para a área de membros na comunidade do YouTube o real motivo dessas quedas, né? Como diria Down, o mercado acaba precificando tudo, né? E a gente acaba precisando das notícias para justificar a ação do preço. E saíram diversas notícias. Eu peço que você confira o que está acontecendo, todo esse post que eu deixei aqui na comunidade do YouTube. Mas por hora, eu quero salientar a vocês que só há motivo para mais pânico, né? Assim, eu digo pânico para o mercado, se realmente não segurarmos aqui na região entre 52 a 57, que seriam as duas regiões que eu vejo como um teste nessas médias para continuar a tendência seria muito forte. Agora, se perdemos essa região, é muito provável que nós vejamos o BTC aqui testando toda essa região aqui novamente, entre 46 até 40 mil, e podendo até fazer flushes maior dentro da região dos 37, 38. Não que eu acredite que isso vai acontecer, pelo menos por esse momento, dado o que a gente está esperando para as altas do BTC
depois do halving. Geralmente, depois do halving, 6 meses depois, alcançamos aí patamares mais altos no BTC e não uma correção tão acentuada. Mas na correção também do ciclo passado, tivemos uma correção de 50% depois de alcançar o topo anterior e ainda teríamos aqui, ó, para os 50% total possibilidade de voltar aqui nessa região e vir buscar os 40 mil dólares. Então, existe possibilidade disso acontecer. E se eu fosse shortar nesse momento, eu não shortaria agora, já que estamos tentando fazer um movimento de alta, né, se segurar no suporte. Se eu tivesse de shortar em algum momento aqui, eu esperaria isso daqui. Eu esperaria, deixa eu tirar esses desenhos, eu esperaria que ele voltasse para retestar a média de 8 períodos em algum momento e aí sim entregar queda. Então, se eu fosse shortar, eu testaria um short nessa segunda posição aqui para fazer uma entrada mais, como é que eu posso dizer assim, garantida no movimento. Ao mesmo tempo, isso me deixaria com um stop muito curto, que seria mais ou menos nessa região aqui ou um pouco abaixo para considerar um stop e não quebrar esse fator de linha de tendência de baixa aqui que seria respeitado caso o BTC faça esse movimento de alta repentino aqui. Então, é ficar atento porque os movimentos que podem acontecer repentinamente podem também gerar ali ordens de compra no mercado futuro. Tá? Eu deixei inclusive a notícia para que vocês entendam do que eu estou falando, mas que pode gerar aí novas movimentações de liquidações dos comprados e dos vendidos, e aí, quem sabe, ver o preço tomar uma decisão antes de tudo isso acontecer. Então, fica atento aí à região dos 48, eu sei, é muita coisa. 43, eu sei, é muita coisa, mas são os únicos suportes que nós temos com as médias de 80, 100 e 200 períodos, exatamente aqui como isso aqui aconteceu no passado, ou quando a gente perdeu essa região aqui também, viemos testar, e aqui, não, aqui tudo isso foi um bear market, né? Mas essa região aqui, ó, pode acontecer de segurar bem antes, deixa eu até limpar tudo para ficar mais claro, aqui, ó, pode acontecer de segurar bem antes dessa movimentação aqui de alta. Então, sim, há uma possibilidade de produzirmos aí um fundo descendente. Lembrando que esse fundo descendente, ele pode se estender mais na correção de um mensal, né? Então, a correção do mensal, de fato, é algo que me preocupa, vendo agora esse momento que nós estamos aqui nesse período com 2 meses de queda. Então, esses 2 meses de queda, como aconteceu no passado, também pode estar acontecendo e a gente tem que ficar preparado para pegar esse movimento. Uma correção aí de pelo menos uns 50% era o que eu esperaria, 38 mil nessa faixa aqui, para depois produzirmos um novo fundo ascendente ao anterior. Isso aqui pode ser até meio que lateral assim. E aí, com esse movimento de alta aqui, aguardar uma tendência mais forte. Aqui seria um ponto interessante. Então, eu vou deixar aqui uma possível região de compra que eu estaria interessado caso inicie uma correção no mensal. Toda essa faixa aqui, deixa eu até puxar um pouco mais para ver se faz sentido aqui. Sim, faz sentido. Então, toda essa faixa aqui de correção, 48 mil, 43 mil, é o que pode estar acontecendo no BTC. Mas também, né, temos que ver o viés de forma mais altista, né? Não vamos só planejar aqui uma queda. O momento que nós estamos ainda não é um momento muito crítico, mas é um momento bem decisivo. Temos que se segurar aqui na média de 200 períodos, pelo menos no diário, para que possamos imaginar que isso daqui é ainda uma lateralização de um triângulo, alguma coisa do tipo. Ó, passando aqui, eu tenho como base, teria aqui mais ou menos um triângulo. Deixa eu limpar todo esse desenho. Teria aqui um triângulo ainda. Não necessariamente um triângulo bonito, né? Deixa eu tentar colocar aqui desse sentido aqui, ó. Pronto, agora sim. Agora ficou mais nítido. E aí eu tenho esse triângulo aqui se formando nesse momento. Ou se você quiser ver num período maior, temos esse triângulo inteiro aqui, que ainda estamos dentro desse movimento, podendo produzir aqui, quem sabe, ainda uma alta de buscar novamente o topo desse triângulo no período diário. Pode estar acontecendo esse reteste aí para produzir, quem sabe, um fundo ascendente e retestar a região de resistência aqui dentro desse triângulo. Fiquem atentos a esses movimentos
E eu recomendo fortemente que vocês analisem o gráfico em 3 dias. Infelizmente, o gráfico de 3 dias é só para quem tem uma conta no TradeView, mas, opa, BTC. Mas eu recomendo que você, caso tenha uma conta no TradeView, utilize o gráfico aí de 3 dias, porque vai ser o nosso ponto crítico aqui, suportes na média de 80 períodos, 100 períodos e até 200 períodos. Espero que vocês apreciem essa análise e fiquem atentos às possíveis movimentações e correções que o BTC podem trazer grandes oportunidades aí de comprar uma promoção até mais barato o BTC.